Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados aqui no nosso canal, sejam bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para mais esse vídeo, mais esse conteúdo aqui no nosso canal, falando sobre o Gigante da Colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos e minhas amigas, vamos abordar nessa manhã de quarta-feira, meus amigos, dia 20 de novembro de 2024, feriado nacional, dia da consciência negra, né? Um dia muito importante para nós torcedores do Vasco da Gama. Esse símbolo aqui que eu estou fazendo é justamente contra o racismo, né? Sobre a resistência, né? Então resistiremos. Então um dia muito importante da conscientização das pessoas oriundas do continente africano, de outras partes do mundo, dos brasileiros. Hoje o nosso país, na verdade sempre foi, mais de 60% da população é de origem negra. Eu particularmente sou brancão assim, mas tem vários familiares, né, do lado do meu pai, por exemplo. Meu pai também já era mais moreno e coisa e tal, meu pai já faleceu. Então assim, independentemente se eu não tivesse também, uma coisa que me deixa muito chateado, profundamente no fundo da minha alma, é a prática do racismo, tá, gente? Olha, eu acho que eu prefiro que uma pessoa dê um tapa na minha cara do que pratique o racismo na minha frente. Eu não aceito. Eu não aceito, e todos nós, não só vascaínos, viu, gente? Não é só porque a gente torce pro Vasco, que foi o primeiro clube que deu espaço para os atletas negros jogarem, não. Mas por conta da gente ser, além de brasileiro, ser humano. Ser humano. Ah, porque eu sou brasileiro, então quer dizer então que o inglês, que o francês, que o chinês pode ser racista. Não, ninguém pode nem deve ser racista. A prática do racismo já deveria ter acabado, já deveria ter sido extirpada do meio da humanidade há séculos. Infelizmente, o ser humano é falho e muito falho, e uma das práticas adotadas por parte da humanidade é essa questão de dissensão, de dividir as pessoas por povos, por cor de pele e classe social. É uma vergonha. Então, mais uma vez, hoje, dia 20 de novembro de 2024, né, o símbolo aqui contra o racismo, resistiremos. Meus amigos, logo de cara aqui é o seguinte, hein? Quero estar agradecendo, mandando um abraço para todos os membros aqui do nosso canal, vocês que são provedores, que ajudam o nosso canal a ficar de pé. Gente, dá essa força aqui pra mim, por favorzinho, 2, 3 reais por mês, 7, 10 reais por mês. Que é isso, gente? Não dá nem 20 centavos por dia, nem 15 centavos por dia, né? Às vezes você vai tomar um refrigerante na rua e é 5 reais uma latinha de refrigerante, 7 reais uma latinha de refri, acabou, né? Depois você vai soltar 2 arrotos aí, já era o refrigerante. Dá essa força aqui pra mim, que a gente faz um trabalho com o maior carinho, se tratando de Vasco. Não tô aqui pra pedir dinheiro pra ninguém, mas ajuda sim, não vou ser hipócrita nem mentiroso. Nos ajuda sim a ficar de pé. Então eu quero mandar um abraço pro meu amigo José Ciro. Tamo junto, meu amigo. Acho que eu esqueci de mencionar o seu nome ontem. Mil perdões, hein? Tamo junto, interior paulista é muito Vasco. Um abraço pro meu querido e meu primo Wellington Damásio, pro nosso querido Luiz Pimenta. Um abraço também pro nosso amigo Joaquim Alves. Um casaca pro nosso Jorge Croft. O Jorge Croft falou que ele e a família dele esperam todos os dias o nosso canal aqui, o nosso vídeo, para acompanhar o nosso conteúdo. Eu fico bastante feliz em saber aí dessa situação. O nosso querido também Joaquim Ígino, o Robson Neissal, um abraço para você, meu irmão. Um casaca no coração também do José Carlos. O José Carlos é o cara coerente, muito vascaíno, educado, tem opinião. Tamo junto, José, não some nos comentários, não tô com saudade de você, meu irmão. Um casaca também pro nosso amigo aí, o Ney Tavares, pro nosso querido Moisés Ur, pro Renato Fassarella. Renato, perdão, falei seu nome errado 2 vezes, e eu que sou de centro de italiano, né? Eu sou Remorini. Você que também provavelmente deve ser descendente italiano ou italiano, eu falei seu nome errado 2 vezes, me desculpa, tá, meu querido? É Renato Fassarella. Então, um casaca no coração do nosso amigo vascaíno aí. Um abraço também pro Gigantesco _ES.
para o nosso querido Raimundo Souza e para o Marco Antônio. O Raimundo Souza ficou chateado comigo esses dias, que ele se tornou membro há quase 2 semanas e eu não tinha visto. Ele falou, vou cancelar a minha inscrição do seu canal, não vou ser mais membro porque você não manda aqui um alô para os membros. Eu até pedi perdão ontem, peço de novo, né? Tava certo mesmo, eu tava na correria e não tava acompanhando. Eu tenho que dar moral para quem me dá moral, tenho que dar essa ênfase porque vocês merecem. Meus amigos, dito tudo isso, olha só, hein? Adentrando nos assuntos do nosso gigante da colina, vamos falar sobre São Januário e o BEP. O Vasco fez um pedido ao batalhão especializado de policiamentos em estádio. Eu vou explicar para vocês a situação envolvendo o lateral / zagueiro Danilo, que entrou em campo ontem à noite com a camisa da seleção brasileira diante o Uruguai no empate em 1-1 aqui em Salvador, no Brasil, no caso, aqui no Brasil, em Salvador, na Arena Fonte Nova. Vou falar também com vocês aqui sobre todos os jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui abrir aspas para o Carlos Amodeu, CEO da nossa SAF, que explicou mais algumas situações. Vou falar algumas situações para vocês sobre o mercado da bola e também vamos abordar um pouco aí o grego, o magnata grego bilionário Evangelos Marinakis. Então, bora lá que está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, bom dia para você que está indo para o seu trabalho, para você que está em casa nesse feriado, para você que está indo descansar nesse fim de noite para início de manhã, independentemente, tudo de bom para vocês, que Deus nos abençoe. Meus amigos, então logo de cara adentrando os assuntos do nosso gigante da colina, o nosso Vasco da Gama solicitou um aumento da capacidade de São Januário ao batalhão de policiamento especializado em estádios, o BEP aqui do Rio de Janeiro. Atualmente São Januário aí recebe cerca de 20 mil torcedores e aí o Vasco está pedindo um aumento de capacidade para 21.400 espectadores, tá? Deve acontecer uma vistoria na manhã dessa quinta-feira, conhecido também como amanhã. Tudo dando certo, se for autorizado, se houver tempo hábil, o Vasco deve tentar colocar uma carga extra de ingressos para o jogo já contra o Internacional, né? Ótima notícia. Eu nem sabia que São Januário só estava colocando 20 mil pessoas. Para mim era 20.600 pessoas, 20.500. Aí foi divulgado que é 20 mil, eu não sei, cada hora se fala uma coisa também. Fato é que se for aprovado pelo BEP, a gente pode aí conseguir colocar mais 1.400 torcedores em São Januário. Eu quero entender o porquê que foi proibido esse valor, esse número de torcedores dentro da nossa casa, e agora o Vasco está pedindo de novo, porque assim, que vistoria é essa que os caras têm que fazer lá? Vistoria do quê? Né? É mó doideira, gente, porque se podia, agora já não pode, aí vai poder de novo, sabe? São coisas que a gente percebe que, para mim, numa boa, soa como um tipo de perseguição, tá? Para mim acaba soando parece que soa para mim como um tipo de perseguição ao Vasco. Tá? Para ser bem sincero para vocês, me soa como um tipo de perseguição aí com a torcida do Vasco. Então, ótima notícia, o Vasco então que pediu para o BEP aí um aumento na capacidade de mais 1.400 ingressos, né, de pessoas, no caso, presentes na nossa colina histórica para estar assistindo aos próximos jogos do nosso gigante. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui do Danilo, né, um lateral direito / zagueiro que pertence à Juventus. Primeira coisa, eu quero fazer uma correção, tá? Eu me equivoquei na hora de fazer a anotação aqui, eu confundi os Danilos, né? Eu confundi o Danilo, falei que ele tinha jogado no Liverpool e no Barcelona. Tô totalmente errado, ele não jogou nem no Liverpool, nem no Barcelona, muito pelo contrário, ele jogou no Real Madrid, no rival do Barcelona. É amigo do Coutinho, no tempo que o Coutinho jogava no Barcelona, eu confundi na minha anotação aqui e viajei. Não tem problema nenhum de vir aqui e pedir desculpa para vocês, porque dessa vez eu viajei mesmo, estava equivocado, até no conteúdo de ontem à noite eu coloquei lá no comentário, fixei no primeiro comentário essa correção. Dito isso, agora olha só, o GE. Globo na noite de ontem afirmou que o Vasco teria conversa já, né, num possível interesse pela contratação do brasileiro de 33 anos, lateral / zagueiro Danilo.
né, que até entrou em campo ontem à noite com a camisa da seleção diante do Uruguai, aqui no Brasil, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, jogo que acabou empatado em 1-1. Até o Puma Rodrigues, nosso lateral direito também, entrou em campo ali na partida de ontem, né? Até um golaço do Gerson ali salvando o Brasil de uma derrota, né? Mas enfim, não é do Brasil que eu quero falar, não. Fato é, meus amigos, fato é que o GE. Globo afirmou de que o Vasco já teria conversas abertas com interesse de contratar o Danilo. O Lucas Pedrosa também confirmou essa situação. Aí o SBT Esportes afirmou que o Vasco tem interesse na contratação do Danilo. Já a Aline Nastari, do TNT Esportes, já está afirmando que a contratação do brasileiro não seria uma prioridade no Vasco. Tá? Por outro lado, Danilo tem contrato com a Juventus, com a Juve, com a Vecchia Signora lá do futebol italiano até junho de 2025, até o meio do ano que vem. Com isso, já em janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol mundial. Como eu já mencionei, jogador de Copa do Mundo, da Copa de 2018, está sempre sendo convocado para a seleção aí, já falei várias vezes, inclusive até estava nessa última data FIFA aí convocado, entrou em campo, inclusive, né? É um jogador que fez assim uma história legal lá no futebol italiano, fez a sua carreira, né, quase que toda lá na Europa, começou aqui no Brasil. Ele que é brasileiro, tem seus 33 anos, 1,84 m de estatura, joga como zagueiro, lateral direito e também improvisa ali, né? Faz ali um freestyle, vamos dizer assim, na lateral esquerda. O seu melhor pé é o pé direito. Ele que está avaliado pelo Transfer Market, o site de transferências de futebol mundial, por 7 milhões de euros. Calma que o Vasco não faria a compra do jogador, porque no caso o contrato dele está terminando, a não ser que a Juventus liberasse ele antes da hora, ou que o Vasco pagasse um valor ali, fizesse um acordo para ele chegar antes, não sei, mas isso aí é complicado, que a gente sabe que a saúde financeira do nosso clube, a situação financeira do Vasco não é tão simples assim. Daqui a pouco a gente vai até falar sobre isso. Fato é, meus amigos, que além de Vasco, o Santos e o Flamengo também têm interesse, né? Também tem interesse. Eu até cornetei o Santos ontem, porque o Santos quer tudo, realmente, tudo que o Vasco vai atrás, o Santos acaba indo também. Mas nesse caso do Danilo, né? Ele já jogou no Santos, né? Então faz até sentido também eles quererem um jogador de alto nível, até porque o Santos está voltando para a elite do futebol. Mandou o Carille embora, vai ter uma reformulada no elenco, vai reformar a Vila Belmiro e coisa e tal. Enfim, o Danilo foi revelado no América Mineiro, tá, meus amigos? Depois, em 2010, ele jogou no Santos. Em 2011, ele foi para o Porto, voltou para o Santos, voltou para o Porto de novo, depois para o Santos. Aí, em 2015, ele assinou o contrato com o Real Madrid, onde ficou 2 temporadas. Em 2017, foi jogar no Manchester City, lá no futebol inglês. E em 2019 foi jogar na Itália, na Vecchia Signora, na Juve, na Juventus. Então já são aí indo para 5 anos de contrato com a Juventus. Quando terminar o contrato, quase 6 anos, 5 anos e meio de contrato com a Juventus, mais ou menos, né? Fato é que o Vasco então demonstrou interesse, segundo o GE. Globo. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Que o pessoal gosta de falar que é mentira, que o torcedor do Vasco sonha muito, que o Vasco mongol, que isso e aquilo. Mas peraí, não é uma coisa que eu acordei assim, olhei para o céu e falei, hoje eu vou enganar a galera, eu vou falar que o Danilo vai vir para o Vasco. Não. Eu particularmente fui pego totalmente de surpresa. Tá? O GE. Globo afirmou que o Vasco teria conversa e interesse em contratar o jogador. Aí o Lucas Pedrosa confirmou. O SBT Esportes confirmou o interesse. A Aline Nastari também confirmou, mas falou que não seria prioridade do Vasco. Então vamos ter que aguardar. Fato é que no páreo também aí o Flamengo, né, o Urubu, no caso, o Santos também teriam interesse na contratação do lateral direito. É um ótimo jogador, tem velocidade, é novo, tem muita lenha para queimar, selecionável, né, tá sempre aí sendo convocado para a seleção brasileira, não à toa, polivalente. Acho que tem tudo para chegar no Brasil e arrebentar.
tem tudo para chegar aqui no Brasil e arrebentar. Não só no Vasco, se ele for jogar no rival, se ele for jogar no Santos, se ele for jogar qualquer equipe do futebol brasileiro aí que tenha um time minimamente digno para jogar ao lado dele, daria super certo. Aqui no Vasco seria muito bacana, com o Léo Jardim no gol. Imagine, o Danilo ali na zaga, com o Piton lá do lado esquerdo. Vasco trazendo outro zagueiro para fazer dupla com ele. Um meio campo ali com o Felipe Coutinho em forma, voando, quem sabe. Um Payet no banco de reservas, ou em alguns momentos até jogando junto com o Coutinho, dependendo do esquema tático. Né? Imagine se o Vasco conseguisse trazer um Gustavo Cuejá ou outro atleta de alto nível para poder jogar ali como camisa 5, seu xerife absoluto. Né? O Vasco já que acertou aí a permanência do Hugo Moura. Tem o Verratti, o Vasco vai buscar jogadores para o lado de campo. Seria muito interessante a chegada desse jogador. Agora, se vai chegar ou se não vai, eu não vou nem deixar para a galera dar a opinião. Claro, cada um pode falar o que quiser, mas é porque não é uma questão que depende de opinião nossa. Vai depender realmente da realidade financeira do Vasco e da vontade do jogador. Às vezes o Vasco tem condição de pagar, um exemplo, o salário que ele pede. Às vezes o Pedrinho faz uma engenharia financeira, o patrocinador fala, não, pode trazer que a gente ajuda a bancar. Mas às vezes o jogador quer outro projeto esportivo, quer jogar em outra equipe, quer jogar em outro país, em outro mercado. Às vezes, por exemplo, pode pintar proposta para ele jogar no mundo árabe. Pode, de repente, pintar proposta para algum time da Premier League ali, talvez não de primeira prateleira, mas talvez de segunda prateleira, mas por que não de primeira? Um Tottenham da vida, um Brighton, né, um Newcastle. Tem futebol, tem bola para isso. O Danilo tem bola para isso. Tem idade ainda para estar jogando em alto nível, até no próprio futebol italiano. Né? Então a gente vai ter que aguardar. É muito embrionário, é muito cedo ainda, tá? Mas, assim, mexe com o imaginário da torcida. Claro que mexe. Óbvio que mexe. O jogador, né, de muita qualidade, ainda mais na carência que a gente tem hoje no elenco. Seja para jogar como lateral direito ou como zagueiro. A gente tem essa deficiência. O Piton não. O Puma joga bem um jogo e joga 2, 3 mal. O Paulo Henrique joga bem um jogo e joga 2, 3 mal. Oscilam pra caramba. Né? Então poderia até mesmo jogar na lateral direita, na zaga, então nem se fala. Daria a camisa para ele e falava lá, seja feliz. A faixa de capitão para o homem, falava, ó, escolhe, quer jogar com a 3, quer jogar com a 4? Escolhe o número da camisa. Mas vamos ter que aguardar, tá, gente? Vamos ter que aguardar, mas surgiu sim essas informações aí de veículos importantes, tá? Não sou eu que estou falando, não é invenção aí da carochinha, tá? É o GE. Globo, é o SBT e o TNT Esportes. Meus amigos, agora se tratando da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se inicia daqui a pouco. É isso mesmo, você não tá ficando maluco não. É daqui a pouco. Álvaro Silva não pirou, ainda não. Não pirei, gente. Olha só, daqui a pouco, 11 da manhã, teremos Corinthians e Cruzeiro, hein? Corinthians e Cruzeiro já abrindo a 34ª rodada aí, logo que se findou a data FIFA, né? Ainda bem. Teremos então abrindo essa 34ª rodada Corinthians e Cruzeiro. Complicou, né? Porque eu queria muito que o Cruzeiro não ganhasse para o Vasco ganhar, para a gente ter ali, sonhar com alguma coisa no Brasileiro. Por outro lado, o Corinthians também não pode ganhar. Depois da besteira que o Ramon Dias falou, os caras não podem pontuar não. Eu queria que eles perdessem todas aí, caíssem aí na última rodada. Para ser bem sincero, mas assim, é complicado, né? Então, de repente, quem sabe um empate, né? Um empate seria bom, né? Brincadeiras à parte, hoje 11 da manhã então, Corinthians e Cruzeiro. Teremos aí 3 jogos às 4h30 da tarde, viu? Red Bull Bragantino e São Paulo. O Red Bull Bragantino muito mal no Campeonato Brasileiro, sobretudo depois da janela de meio de ano. Alguns jogadores que saíram, o elenco balançou e não conseguiu mais encaixar seu futebol. Até o Pedro Caixinha pegou o boné e foi embora. Né? Muito conturbado o momento do Red Bull Bragantino. Né? E o São Paulo que vem aí altos e baixos, mas vem fazendo de uma forma geral um bom campeonato, sim. Né? O Atlético Paranaense recebe em Coritiba o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já virtualmente rebaixado, já faz o planejamento declarado para o ano que vem para jogar a Série B. E o Atlético Paranaense, né? Um time que nos últimos anos vinha disputando competições nas cabeças aí, inclusive esse ano caiu nas quartas de finais para o nosso Vasco nos pênaltis da Copa do Brasil e está aí brigando já para não cair, né? É bem complexa essa situação. E também teremos ainda hoje às 4h30 o Criciúma e o Vitória da Bahia. Outro duelo ali na parte de baixo envolvendo o rebaixamento. Está pegando fogo a luta, a briga
né, para quem vai cair ou para quem não vai cair, né? Fato é que ninguém quer cair. Até quem já está virtualmente rebaixado não queria cair, que no caso seria o Atlético Goianiense. Então tá pegando fogo mais na parte de baixo do que na parte de cima do campeonato nesse momento, né? Então teremos esses 3 jogos às 4h30. Aí teremos um jogo às 6h30, que é Bahia e Palmeiras. Olha aí o duelo, hein? O Bahia tentando se consolidar na parte de cima da tabela para pegar uma vaga direta para Libertadores. Vem fazendo um campeonato honrável, um campeonato muito bom, um dos melhores nos últimos anos da equipe do Bahia. E o Palmeiras vem brigando ponto a ponto com o Botafogo, né? Esperando o Botafogo derrapar, e o Palmeiras tem que fazer a parte dele, né? Tem que fazer a parte dele e torcer pro Botafogo, cruzar o dedinho, torcer pro Botafogo patinar para chegar na reta final e o Palmeiras tentar beliscar esse Campeonato Brasileiro. Aí teremos às 7 horas 2 jogos, Grêmio e Juventude, clássico do futebol gaúcho, né? Um confronto ali também que é em relação à parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, 2 equipes buscando reabilitação. O Cuiabá, que briga praticamente ali com suas últimas forças para não cair, já está praticamente também rebaixado, né, matematicamente ali. O Cuiabá que recebe o Flamengo que vem aí também tentando se consolidar na parte de cima, mas já está garantido na Libertadores, uma vez que infelizmente eles ganharam a Copa do Brasil dessa temporada diante do Atlético Mineiro, que me decepcionou muito o Galo, viu, diga-se de passagem. E aí, fechando os jogos dessa quarta-feira, teremos Atlético Mineiro e Botafogo. Calma, ainda não é a final da Libertadores, tá? É Campeonato Brasileiro. O Galo Mineiro recebe o Botafogo lá na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 8 horas da noite. Então, só jogo importante nessa rodada. Aí na próxima quinta-feira, no caso conhecido como amanhã, o nosso Gigante da Colina recebe aqui no Rio, em São Januário, o Internacional de Porto Alegre, às 8 horas da noite. Tá? Nessa próxima sexta-feira, depois de amanhã, teremos também, fechando a rodada, Fluminense e Fortaleza. O Fluminense que voltou para a zona da degola após várias rodadas fora da zona do rebaixamento, e o Fortaleza tendo que fazer a parte dele, brigando na parte de cima do campeonato, sonhando com uma patinada de Botafogo e Palmeiras e uma reta final esplendorosa de campeonato para tentar algo diferente nessa competição. Então esses são os jogos aí da 34ª rodada. Pablo Verratti, aí, que foi o artilheiro da Copa do Brasil, já alcançou sua 5ª artilharia em toda a sua carreira, busca também a artilharia do Campeonato Brasileiro, embora esteja vivendo um jejum de gols, né? Calma, não é de alimento, mas de gols, né, gente? Isso mesmo, tá? Ele que meteu um golaço no treino no CT Moacir Barbosa ontem, mi amigos, mi hermanos, que golaço que o homem fez, vocês estão acompanhando aí, né? Felipe Coutinho pode ser titular diante o Internacional, e Verratti, né, pode ser nossa carta na manga contra o Colorado. Existe a possibilidade de Payet começar no banco de reservas. Jair pode estar voltando à equipe. A gente não sabe se entra como titular ou se entra na segunda etapa. Pode ser que Paulinho Paula também seja relacionado já para essa partida, tá, meus amigos? Então os preparativos do Vasco se encerram hoje no CT Moacir Barbosa, porque aí depois de hoje, no caso, o nosso elenco se concentra, os jogadores relacionados se concentram, né, já para a partida de amanhã, diante o Internacional de Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a SAF do nosso Vasco, né? O CEO da SAF, Carlos Amodeu, né, vem respondendo uma sabatina de perguntas ali para Vanessa Rich na Vasco TV, né? E dentre as perguntas ele falou algumas situações. Então eu vou tentar colocar para vocês, se caso sumir ou tiver que cortar, é porque a gente tomou direito autoral. Não vou colocar imagem para não expor o nosso canal, para não ter plágio também. Vou apenas utilizar a sonora do Carlos Amodeu com a imagem, com a foto dele na sua tela. Então acompanhe, né, o que ele falou em relação aí à reestruturação, departamento de futebol, né, recurso para o ano que vem, e a gente já volta. Assim como demais torcedores que também manifestaram essa preocupação, né, vou me permitir aqui ser repetitivo, mas para enfatizar de que o processo de reestruturação financeira que nós estamos desenvolvendo, né, não deverá
afetar o departamento de futebol. Então, nós estamos trabalhando com um planejamento para fazer com que nós consigamos ter êxito no processo de reestruturação financeira, tanto que contratamos empresas especializadas para nos assessorar nesse sentido, escritórios de advocacia para nos assessorar nesse sentido, e para evitar que este processo de reestruturação financeira cause qualquer tipo de impacto no nosso desempenho desportivo. Então, o nosso objetivo é termos a formação de um elenco bastante robusto para o ano de 2025, para que a gente possa enfrentar em condições de protagonismo todas as competições que nós teremos no próximo ano. Colocar aqui boa parte dos recursos para o custeio do clube, para o pagamento dos compromissos mensais do clube, ele virá de novas receitas, né, e do aumento das receitas nas diferentes linhas de receita que nós temos no clube. Os recursos, vamos dizer assim, os recursos mais importantes para esse processo de reestruturação, no que se refere a pagar as dívidas históricas, né, esse recurso virá de fontes de instituições financeiras que já estão apresentando propostas para o Vasco para apoiar esse processo de reestruturação com condições muito competitivas e que deem ao Vasco o fôlego suficiente, a capacidade suficiente para a sua reestruturação, para o seu equacionamento das dívidas e, num segundo momento, para o pagamento desses recursos que vão ser aportados por instituições financeiras para fazer frente a esse processo de reestruturação do Vasco. Bom, então, como vocês acompanharam, né, como vocês puderam observar, abre aspas para ele mencionou, né, a reestruturação não vai afetar o departamento de futebol. Então, isso é bom, né? Isso é bom, né? Se não afetar o departamento de futebol, significa que o Vasco deve ter recursos ali, né, um teto orçamentário obviamente estipulado, podendo ali ser utilizado para o departamento de futebol do nosso Vasco aí para o início da temporada do ano que vem. Uma frase que ele falou que me chamou bastante a atenção, Carlos Amodeu, cuidado para não mexer com o imaginário do torcedor, hein? Não sei se vocês colocaram atenção que ele falou em, abre aspas, né, enfrentar em condições de protagonismo todas as competições de 2025. Então o CEO da SAF do Vasco falou em protagonismo em todas as competições do ano que vem, hein? Não brinca com o imaginário do torcedor, pelo amor de Deus, alô, diretoria do Vasco, hein? Não brinca com o nosso imaginário. É claro que se manter a espinha dorsal desse time, se der uma enxugada na folha salarial, trouxer reforços pontuais para se titular, essa história de reforço para ficar treinando 10 jogos e jogar 2, tá por fora, hein? A gente pode sonhar com algo a mais, porque esse ano, apesar de todos os apesares, chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, estamos aí sonhando com uma vaga numa competição internacional, né? Enfim, vamos ter que aguardar, né? Se ele está falando isso, ele sabe de coisas que a gente não sabe, a gente vai ter que esperar em relação à próxima janela de transferências, mas que mexe com o nosso imaginário, mexe. Ele falou também sobre recursos de instituições financeiras, né, num processo bastante competitivo, para estarem emprestando dinheiro para o Vasco arcar com os compromissos dessa reestruturação financeira. O Vasco está negociando com todos os credores, tentando diminuir os valores, né, e está buscando no mercado aí um empréstimo, né, junto a instituições financeiras com valores competitivos, segundo o próprio Carlos Amodeu falou, né, para o Vasco estar quitando, pagando essas dívidas da parte financeira do clube, para o clube ter a saúde financeira ali em dia, né. Vamos aguardar então. Então parece que o Vasco está começando a se manter, está começando a andar com as próprias pernas. Parece que existe uma perspectiva no ano que vem do Vasco trazer novas receitas, novos patrocinadores, novas parcerias, aumento ali em questão de cota de televisão, aumento ali em questão ali de material esportivo, uma série de situações, né? Inclusive já tem até gente lacrando aí, porque o Vasco vai investir milhões no CT Moacir Barbosa. Olha, essa informação o Pedrinho não falou, tá, gente? Vamos trabalhar com a verdade aqui. O Pedrinho falou sim, ele e o Marcelo Santana, assim que o Marcelo Santana chegou no Vasco, ele falou sobre isso. O Pedrinho também falou na última coletiva, lá no último sábado, né? Que é o seguinte: o Vasco tem um interesse em estruturar o CT Moacir Barbosa, fazendo campo anexo, né, integrando a base ao profissional, né, um investimento milionário,
tendo um CT só robusto, né? Agregando tudo ali para ajudar até mesmo na logística, enfim, em várias situações esportivas e financeiramente falando. Agora, não estou sabendo de nada oficial que o Vasco vai injetar milhões no CT, não. Vamos com calma, hein, torcedor. Tem gente lacrando aqui na internet, não vou ficar citando, não, mas tem lacrador inventando história no YouTube. O que foi falado pelo Pedrinho é assim: tem um projeto para um investimento. Tem. O Vasco quer fazer. Tá? Mas o Pedrinho ainda não falou que tem esse recurso, que será milhões e milhões investido. Até porque o Pedrinho falou: quem comprar a SAF do Vasco vai ter que investir no CT. Então é piano a piano, ou seja, devagar, devagar, vamos com calma. Tenha o projeto, tenha a vontade de fazer da gestão. Se o dinheiro, se o recurso já está ali para fazer, é outra história, né? Mas é uma outra situação também prevista pela atual gestão do clube. Vamos torcer para que isso aconteça. Não vou colocar mentira para vocês, que vai já acontecer no início do ano, mas vamos torcer para que isso aconteça nesse ano de 2025, esse investimento de estruturação no CT Moacir Barbosa. Agora, se tratando da janela de transferência, do mercado da bola, né, por exemplo, jogadores que podem sair do Vasco: o goleiro Kehler, Matheus Carvalho, que desperta interesse de clubes da Europa e dos Estados Unidos, o Piton, que desperta interesse de clubes dos Estados Unidos, de clubes da Europa, né, o zagueiro Léo, né, tem clubes do Brasil que estariam de olho nele, né, o próprio Ryan, o Vasco pode estar negociando o Ryan, vários clubes vêm fazendo sondagem em relação ao atleta. O Vitor Luiz, que não pertence ao Vasco, o Vasco pode ser que renove com ele, mas no primeiro momento o contrato dele está acabando em dezembro, pode ser que saia, pode ser que fique também. E o treinador Rafael Paiva, que vai ser avaliado internamente pela diretoria do Vasco se permanece ou se deixa o cargo aí de treinador da nossa equipe profissional. Quem vai sair aí, que já está sacramentado, é o Rojas, né? O Galdames e o Rossi, né? São jogadores que não entregaram. O Rojas é caro, o Vasco não tem interesse em comprar. O Galdames, o contrato dele acaba, R$500 mil por mês, o Vasco também não deve renovar com ele. E o Rossi idem, né? O Rossi ganha 300 mil por mês e, enfim, não entrega esportivamente falando. Aí tem vários nomes especulados, né, ventilados no Vasco, como por exemplo o próprio Aleph Manga, o Danilo, né, o Juan Quinteiro do Racing, o Matias Vargas, que está jogando lá na China, né, o Evander, né, cria do Vasco, que joga no Portland Timbers dos Estados Unidos, e o Orediano, que pertence ao Vasco, que está emprestado ao Cincinnati. Parece que a comissão técnica do Vasco está avaliando essa situação internamente, também parece que vão conversar com o jogador, enfim, vamos ter que aguardar. Então, assim, muita especulação. Tem jogadores voltando de empréstimo, que é o caso de Figueiredo, entre outros nomes também. O Vasco vai decidir o que vai fazer com esses atletas. Se vai integrar novamente ao elenco, se vai colocar para treinar em separado, se vai emprestá-los novamente, se vai conseguir achar algum clube para poder estar aí sacramentando a venda desses atletas que estão voltando de empréstimo. Tem o caso do Manuel Capasso, enfim. Então, gente, vocês podem ter certeza que a tendência agora nos próximos dias, nas próximas semanas, é o mercado da bola ficar agitadíssimo, tá? Vai ficar muito agitado. E aí é onde nós torcedores, e principalmente eu que trabalho aqui com o canal, com informação, a gente tem que tomar muito cuidado para não usar de mentira. Por exemplo, eu quando eu erro, eu venho aqui, peço perdão, venho a público, boto a minha cara a tapa, mas assim, agora é a hora de você, torcedor, colocar a cabeça no lugar. Vai ter muita gente querendo surfar na onda atrás, ó, de like, din-din na rede social, tá, gente? Vamos trabalhar com a verdade. Vocês vão ver muita conversinha fiada e muito comemora a família, né? Muito motivos para comemorar, né? Bora festejar, contratado, martelo batido. Vocês vão ver muito esse tipo de situação por aí afora, aí na rede social, que é que vocês me entendem. Mas a gente tem que apurar as informações, mas que existe um leque enorme de jogadores que podem sair, que podem chegar, que podem estar voltando de empréstimo, existe. A gente vai ter que aguardar essa situação envolvendo o mercado da bola. Agora, uma outra coisa é a venda da SAF, né? Já 2 veículos ingleses, né, confirmaram o interesse de Evangelos Marinakis na SAF do nosso clube, né? O bilionário aí, ele que tem Edu Gaspar como seu, vamos dizer assim, seu braço direito na parte de futebol, né? Parece que o Edu Gaspar seria o pivô nessa situação, caso aconteça essa futura venda do nosso gigante para o bilionário, para o magnata grego, né? O Evangelos Marinakis. Ele é um jogador, ele é um empresário muito polêmico, né? Uma vez em 2018, ele puniu o time
do Olympiacos, todo mundo ali com 400 mil euros de multa e liberou todo mundo antes, deu férias coletivo para todo mundo e ameaçou de colocar o time B para terminar o campeonato devido ao péssimo rendimento. Né? Na Premier League ele tentou cuspir no árbitro, deu pano para manga, né? Investigado aí por manipulação, por possível lavagem de dinheiro. Ele é um homem muito polêmico, viu? Pensa num cara polêmico, é o Evangelos Marinakis, é bilionário, é um magnata, é dono do Nottingham Forest, é dono também do Rio Ave de Portugal, dono do Olympiacos na Grécia, é multicampeão lá no futebol grego, estaria interessado na SAF do Vasco. Vamos ter que aguardar o desenrolar dessa situação. Então, meus amigos, é isso basicamente que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de quarta-feira, nesse feriado. Vou ficando por aqui. Um abraço e um casaca no coração de cada um de vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!